Fazendeiro chegou para despejar uma viúva com 3 filhos. O que ele fez depois deixou todos em lágrimas. Você lembra de um tempo em que o barulho do vento era mais alto que o som das máquinas? Quando as pessoas olhavam nos olhos umas das outras e o coração valia mais que qualquer escritura de terra? Pois foi lá, no sertão do Mato Grosso do Sul, no final do século XIX, que essa história começou. Numa manhã de sol quente, o fazendeiro Lucas Dornelles, um homem jovem, forte e dono de um olhar firme, desceu do cavalo com uma ordem dura nas mãos: despejar uma viúva e seus 3 filhos da casinha simples onde viviam. Ele achava que seria só mais um dia de trabalho, mas o destino estava prestes a virar o mundo dele de cabeça para baixo. Na varanda, de pé, estava Marina Azevedo, uma moça bonita, de roupas gastas e coração ferido, segurando a porta enquanto os filhos se escondiam atrás da saia dela. O olhar dos dois se cruzou, e naquele instante, algo dentro dele mudou. O que aconteceu? Depois, deixou toda a cidade em lágrimas. Você vai entender por que um simples ato de compaixão foi capaz de transformar 2 vidas marcadas pela dor em um amor que ninguém jamais esqueceu. Agora me conta aí, de que cidade você está assistindo essa história? O sol nascia devagar por trás das colinas, tingindo de ouro o campo seco do sertão do Mato Grosso do Sul. O vento levantava a poeira vermelha e fazia ranger as tábuas da velha cerca. O chão rachado parecia guardar os segredos de um tempo em que a palavra valia mais que papel. Lucas Dornelles vinha cavalgando desde cedo, chapéu de couro, camisa azul arregaçada, o suor escorrendo no rosto firme. Tinha 28 anos, herdeiro da fazenda Santa Verônica, a mais antiga da região. Era um homem de poucas palavras, criado sob a sombra de um pai duro, seu Antenor Dornelles, que acreditava que coração mole não sustentava a terra. Naquele dia, Lucas trazia uma missão que lhe pesava no peito: despejar uma viúva que morava numa das casas mais antigas das terras da fazenda. O pai havia decidido vender parte do terreno, e a mulher, mesmo com pedidos e cartas, não quis sair. Quando o cavalo se aproximou da casa, Lucas sentiu algo diferente. A morada era simples: paredes gastas, janelas tortas, o telhado remendado com pedaços de lata. Mas havia ali um cuidado que não combinava com o abandono. Flores secas num jarro, roupas limpas estendidas no varal, o cheiro de café no ar. Então, a porta se abriu. De dentro, surgiu Marina Azevedo, uma jovem de uns 24 anos, com o cabelo preso e um vestido gasto, mas de uma dignidade que chamava atenção. O rosto bonito mostrava cansaço e força ao mesmo tempo. Atrás dela, em silêncio, 2 meninas pequenas observavam o homem estranho da varanda. Lucas desmontou do cavalo, ajeitou o chapéu e respirou fundo. Sentia o coração apertado. Não sabia se era o calor ou o peso daquilo que estava prestes a fazer. A senhora é Dona Marina Azevedo, viúva de Joaquim Azevedo? Perguntou ele, tirando um papel do... Sou sim, senhor, respondeu ela, erguendo o queixo firme. E o senhor é quem veio tirar a gente daqui? Lucas hesitou por um segundo. Tenho ordens do meu pai. A fazenda precisa dessas terras. É só o que me mandaram fazer. Marina ficou calada por um instante. Olhou para os lados. Viu o milharal murcho e as tábuas soltas da cerca. Depois, fitou Lucas nos olhos e disse com voz baixa, mas firme: pode levar as tábuas, o milho e até o teto se quiser, moço. Mas a fé da gente ninguém despeja. Aquelas palavras bateram fundo. Lucas não respondeu. Apenas dobrou o papel e o guardou no bolso. O vento soprou, levantando a poeira entre os dois, como se o próprio destino estivesse prestes a mudar de rumo naquele instante. Ele montou de novo no cavalo e foi embora, mas ao se afastar, ainda olhou para trás. Marina continuava ali, de pé, na varanda, segurando a porta com uma das mãos. Por algum motivo que ele não soube explicar, não conseguiu esquecê-la. Nos dias seguintes, Lucas não conseguiu tirar da cabeça o olhar firme daquela mulher.
Era diferente das moças da cidade, sempre tão cheias de palavras e adornos. Havia em Marina uma força silenciosa, algo que desafiava a própria seca. 2 dias depois, ele decidiu voltar até lá. Dizia para si mesmo que era apenas para verificar a área antes do despejo, mas no fundo sabia que queria entender quem era aquela viúva que enfrentava a vida com tanta coragem. Quando chegou, ela estava no quintal, com as mangas arregaçadas, lavando roupa num tanque improvisado. O sol castigava, mas ela trabalhava sem reclamar. Ao vê-lo, parou por um instante, enxugou o suor do rosto e perguntou: "Voltou para terminar o serviço, moço?" Lucas desceu do cavalo devagar, tentando achar as palavras certas. "Não, dona Marina. Só vim ver como a senhora está se virando." Ela deu um leve sorriso irônico. "O senhor acha que pobre para de se virar um dia?" O silêncio se instalou entre os dois. O vento balançava as folhas secas e o barulho da água batendo na bacia parecia marcar o tempo. Lucas tirou o chapéu, meio sem jeito. "Eu não queria ser o portador de más notícias. Meu pai não entende que o mundo não se sustenta só com cerca e boi." Marina o olhou com um misto de curiosidade e compaixão. "Às vezes, moço, quem tem tudo esquece o que é perder." Ele ficou sem resposta. Aquelas palavras acertaram em cheio. E pela primeira vez, Lucas sentiu vergonha de carregar o sobrenome Dornelles. Enquanto isso, um menino apareceu na varanda. Devia ter uns 9 anos, o mais velho dos filhos de Marina. Observava o estranho de olhar atento, sem dizer uma palavra. Marina o chamou. "Vai lá para dentro, Gabriel." Lucas percebeu o gesto protetor, o instinto de mãe que não precisa de palavras. Aquilo o comoveu. "A senhora cria os 3 sozinha?" perguntou. "Desde que Joaquim partiu", respondeu ela sem emoção, mas com um peso na voz que dizia mais do que qualquer lágrima. "Foi um acidente na estrada velha. Deixou mais lembrança que herança." Lucas olhou em volta. A casa simples, o poço seco, o chão duro, e pensou no absurdo da vida. Ele, dono de terras que nem usava, diante de uma mulher que dava o sangue por um pedaço de chão. Antes de montar de volta, ele tentou se justificar. "Dona Marina, talvez eu consiga conversar com meu pai, ganhar uns dias, pelo menos." Ela assentiu com a cabeça, mas sem esperança. "O senhor é bom moço, mas o mundo não muda por piedade. Muda é quando a dor vira coragem." Lucas montou no cavalo. E quando se afastava, ouviu a voz dela chamando: "Moço!" Ele virou o rosto. "Diga." "Obrigada por tentar", disse ela com um sorriso breve e triste. Lucas respondeu com um leve aceno e seguiu pela estrada. Mas enquanto o cavalo se afastava, algo dentro dele crescia, uma inquietação, um sentimento novo que misturava culpa, respeito e algo mais profundo que ele ainda não ousava chamar de amor. Naquela noite, dormiu mal. O rosto dela vinha à sua mente como o reflexo de uma fogueira distante. No escuro, Lucas se perguntou se o destino às vezes não se disfarçava de coincidência para mudar o rumo da vida da gente. E ele ainda não sabia. Mas aquela mulher, tão forte e tão sozinha, seria o motivo que faria ele enfrentar o próprio sangue, o próprio nome e o próprio medo. E você aí que está me ouvindo, já se inscreveu no canal? Porque vem muita história da época, cheia de emoção e amores impossíveis, que você vai amar acompanhar até o fim. Na sede da Fazenda Santa Verônica, a sala grande cheirava a couro e fumo. Os retratos antigos dos Dornelles olhavam de cima, lembrando a Lucas que ali o sangue falava mais alto que qualquer arrependimento. Seu antenor Dornelles, o patriarca, estava sentado atrás da mesa, conferindo contas com a frieza de quem mede o mundo por arrobas de boi. "Então voltou de mãos vazias?" perguntou Antenor sem levantar os olhos. "Voltei com a verdade, pai", respondeu Lucas mantendo a postura. "A mulher vive com pouco, mas vive, não tem para onde ir." Antenor pousou a caneta e finalmente o encarou. "Terra parada é dinheiro morto. Vamos vender a faixa do córrego para pagar a dívida do maquinário. A viúva sai até o fim do mês. Entregue o aviso, assinado por mim e pelo tabelião."
Ele empurrou um envelope pardo na direção do filho. Lucas não pegou de imediato. Sentiu o papel como quem vê uma sentença. Pai, ela é só uma moça. Segura a casa com o próprio braço. Dê pelo menos mais tempo. Tempo? Antenor riu curto. O banco não dá tempo, meu filho. E não me venha com coração mole. Essa terra é nossa por escritura antiga. O resto é lágrima. E se o marido dela tivesse um documento? Arriscou Lucas. Se tivesse, já teria aparecido. Antenor inclinou-se à frente. Ouça bem, quem manda nessa fazenda sou eu. Vá e cumpra. O silêncio ficou pesado. Lucas viu por um instante o menino que fora, encolhido diante da voz do pai, mas havia algo novo nele. Uma coragem que vinha do rosto de Marina. Pegou o envelope. Eu vou, disse firme, mas não vou humilhar ninguém. Do lado de fora, o capataz Zé Bento, homem de meia idade, bigode grosso e chapéu gasto, estava encostado no batente. Tinha ouvido parte da conversa. Patrão Lucas, falou baixo, o mundo gira, mas escritura não some assim. Ouvi dizer faz uns anos que o tal Joaquim Azevedo andou ao cartório da vila. Vai saber se não deixou papel por lá. Quem lhe disse? Lucas sussurrou. Dona Sinhá Norberta, viúva do escrivão. Fala demais, bebe café de menos. Mas o senhor sabe, onde tem fumaça, tem carvão. Lucas guardou a pista no coração e cavalgou. Ao aproximar-se da casa de Marina, o vento trazia de novo o cheiro de café e lenha. A mulher estava sentada na varanda, consertando um rasgo no vestido com linha clara. Levantou o rosto ao vê-lo e percebeu o envelope. Então o dia chegou, disse, simples, sem lamúria. Ainda não, respondeu Lucas. Trouxe o aviso, é verdade, mas eu vim conversar. Ele sentou no degrau, deixando o envelope entre eles como um bicho perigoso. Marina respirou fundo. O que diz aí? Que a senhora deve desocupar em 15 dias? Ela olhou para o quintal, para o varal, para a horta que teimava em vingar. Depois, voltou os olhos para Lucas. Eu não tenho para onde ir. A voz saiu baixa, mas sem mendigar. Meus filhos nasceram ouvindo o canto desse galo e o assobio desse vento. Se eu for embora, levo o quê? 2 panelas e 3 nomes? Lucas sentiu o golpe. Quis esconder o envelope, queimá-lo, enterrar debaixo do curral. Em vez disso falou, eu posso empurrar o prazo, posso falar com o tabelião e talvez exista um papel do seu marido. Vou procurar. Marina franziu o senho. O senhor não me deve nada, moço. Devo sim. Devo porque trouxe a ordem. E porque... Ele hesitou, sem coragem de dizer o resto. Porque eu não quero ser o homem que tira o chão de uma mãe. Marina olhou para ele de um jeito que misturava gratidão e cautela. Meu Joaquim era homem direito. Dizia que casa sem papel é pássaro sem ninho. Foi à vila umas 3 vezes antes de morrer. Se tinha algo, ficou nas mãos de alguém. Eu vou até lá, prometeu Lucas. Hoje mesmo falo com o tabelião. Ela tentou sorrir, mas a dor não deu licença. Se o senhor conseguir mais tempo, eu agradeço. Se não, eu arrumo um canto, nem que seja debaixo de um rancho velho. Só não quero que meus filhos vejam a casa desmontada. Lucas assentiu. O vento trouxe o ruído de cascos ao longe. Era um tropeiro passando na estrada velha. O som lembrava as idas e vindas do destino. Posso entrar? Ele perguntou depois de um silêncio. Entre, disse Marina. A casa é simples, mas é limpa. Lá dentro a sala tinha poucos móveis. Mesa de madeira, 2 cadeiras tortas, um oratório com um santinho que já perdera a tinta. Sobre a mesa, um caderno de capa azul, escrito à mão. É seu? Lucas apontou. É a minha memória, respondeu Marina. Anoto tudo, o que planto, o que vendo, o que falta, e algumas lembranças que eu não quero que o tempo leve. Ela abriu a página amarelada. Havia uma anotação antiga, do próprio punho de Joaquim, dia 12 de agosto, cartório da vila, tratativas da posse do lote do açude velho. Lucas sentiu um frio na espinha. Posso copiar isso? Pediu, com urgência contida. Pode. Se for para ajudar, pode.
Ele copiou a data, fechou o caderno com cuidado e se levantou. Eu volto, disse, pronto para sair. Moço, Marina o chamou, delicada. O nome do senhor, qual é mesmo? Lucas. Então, seu Lucas. Ela segurou o envelope, mas não o abriu. Eu rezo para que o senhor volte com uma boa notícia. Mas se não voltar, obrigada do mesmo jeito. O senhor me tratou como gente. Aquela frase acertou mais fundo do que qualquer ordem do pai. Lucas segurou a aba do chapéu num cumprimento respeitoso e montou. No caminho de volta, o céu começava a fechar. O cheiro de chuva se misturava ao de terra quente. Ele galopou até a vila com o coração em disparada, pensando na data, no cartório, na viúva do escrivão, pensando na moça de vestido gasto que enfrentava o mundo com a cabeça erguida. Quando entrou na rua principal, as fachadas de madeira pareciam assistir à sua pressa. A venda de seu louredo, a ferraria de Chico Ferreirinha, a igrejinha tocando o sino da tarde. Lucas amarrou o cavalo na frente do cartório do subdistrito, uma sala estreita com janelas azuis descascadas. Empurrou a porta. Lá dentro, um cheiro de papel velho e tinta. No balcão, uma senhora magra, cabelos presos e olhos atentos. Dona Sinhá, Norberta. Boa tarde, meu filho. Se veio registrar gado, só amanhã. Hoje o livro já fechou. Não vim por gado, Dona Sinhá, respondeu Lucas, tirando do bolso a anotação copiada do caderno. Vim por um homem que passou por aqui anos atrás. Joaquim Azevedo. A mulher arredou os óculos no nariz. Esse nome me cutuca a memória, murmurou. O mundo dá voltas, mas o livro registra. Sente-se. Vou procurar. Ela desapareceu por trás de uma cortina. Lucas ouviu portas de armário abrindo, o barulho de pastas sendo empilhadas. O coração dele batia como ferraria em dia de serviço. Se encontrasse algo, poderia dar a Marina mais que um prazo. Poderia dar raiz. Dona Sinhá voltou com um maço de papéis amarrados com fita. Achei movimento do mês de agosto daquele ano. Tem um apontamento do tal Joaquim. Não é escritura, mas é uma promessa de compra, com sinal pago e testemunha. Faltou registrar a escritura definitiva. Lucas respirou fundo. Não era vitória, mas era caminho. Posso tirar uma cópia? Pode, mas isso sozinho não garante posse. A voz de Dona Sinhá era realista, mas não cruel. Com isso, o juiz pode conceder prazo até regularização. E, se quem vendeu admitir o acerto, vira meia vitória. Quem vendeu? Lucas perguntou, a mão já suando. Ela olhou a assinatura e fechou a pasta devagar, medindo as palavras. Um tal de Antenor Dornelles. O nome do pai relampejou como faca. O silêncio cortou o ar. Lucas entendeu, num segundo, por que aquela história doía tanto. O fio do destino estava amarrado dentro da própria casa. Guardou a cópia no bolso, agradeceu a Dona Sinhá e saiu. A chuva começava a cair, grossa, batendo no chapéu e lavando a estrada. De volta à fazenda, a sala grande estava às escuras. Seu Antenor tomava café, impassível. E então? Perguntou o pai. Lucas pousou a cópia na mesa. O senhor vendeu promessa de compra a Joaquim Azevedo. Ele pagou o sinal. Faltou registrar. Falou calmo, mas firme. Antes de mexer no telhado daquela casa, nós vamos resolver essa pendência. Antenor empalideceu de leve, porém voltou à rigidez. Promessa não é escritura. O terreno é nosso. Pode ser que a lei discorde, retrucou Lucas. E mesmo que não discordasse, a honra manda cumprir palavra dada. Os dois se encararam por um tempo que pareceu longo demais. Finalmente, Antenor empurrou a xícara. Faça o que quiser, mas não use o meu nome. Se quiser defender essa viúva, faça como Lucas, não como Dornelles. E se isso nos custar dinheiro, pague o preço. Lucas saiu da sala com o peso e a liberdade no mesmo passo. Lá fora, a chuva já virara garoa. Ele montou e cavalgou até a casa de Marina. Ao chegar, deixou, sem ser visto, um saco de mantimentos na varanda e o envelope vazio. Tinha retirado a intimação. Não era solução, era respiro.
Da porta entreaberta, Marina observou o vulto na chuva e entendeu sem palavras. Não sorriu. Apenas fechou os olhos por um instante, como quem agradece em silêncio. Naquela noite, Lucas mal dormiu. Sabia que a partir dali, cada passo teria consequência, mas sentia com a certeza que só a gente sente no peito, que o caminho estava traçado. A ordem ainda existia no mundo de seu pai. Porém, no coração de Lucas havia nascido outra: proteger aquela mulher até que a justiça aparecesse. Escrito ou não, e sem que nenhum dos dois soubesse, o destino já preparava o próximo golpe. A fome batendo à porta, o pão acabando e a casa inteira testando seus limites. Os dias seguintes vieram lentos, arrastados pelo calor e pela incerteza. Lucas passava as noites acordado, deitado em sua cama larga, olhando para o teto e tentando entender o que sentia. Não era apenas pena, havia um peso diferente, um chamado que ele nunca tinha escutado antes. Enquanto isso, na casa simples do outro lado das terras, Marina contava os grãos de feijão que restavam no pote de barro. Era o fim da colheita e a seca tinha levado quase tudo. As crianças já dormiam e ela, em silêncio, misturava farinha à água para fazer o jantar. Um pão, simples, duro, mas o único que ainda alimentava. Naquela noite, a lua era fina como uma lâmina. O vento soprava fraco e os estalos do fogo ecoavam pelo terreiro. Marina olhou para os filhos dormindo, cobertos com panos remendados. Respirou fundo, segurando o choro. A mãe dá um jeito, sempre dá, murmurou mais para si do que para eles. Longe dali, na fazenda, Lucas se levantou. Pegou um saco de mantimentos da despensa, farinha, arroz, feijão e um pedaço de carne salgada. Enrolou tudo num pano e saiu pela porteira, montado no cavalo, sem fazer barulho. A estrada estava escura, só o som das patas do animal e o canto distante dos grilos. Quando chegou à casa da viúva, desceu, caminhou até a varanda e deixou o saco encostado à porta. Olhou por um instante a casa apagada, sentiu um aperto no peito e sussurrou: "Ninguém precisa saber." Montou e partiu. Ao amanhecer, Marina abriu a porta e viu o saco. Olhou em volta, desconfiada, e depois para dentro, para os filhos que começavam a acordar. Abaixou-se, abriu o pano e viu os mantimentos. A emoção tomou conta. Os olhos encheram d'água, mas ela segurou firme. "Foi Deus. Só pode ter sido", disse em voz baixa. Mas no fundo, ela sabia. Havia algo no gesto, na forma como o saco fora deixado, que falava mais do que palavras. Durante a semana, Lucas voltou à vila, tentando achar mais provas sobre a promessa de compra de Joaquim. Cada dia que passava, sua preocupação com Marina crescia. E com ela, crescia algo que ele ainda não ousava admitir. Certa tarde, o capataz Zé Bento o encontrou perto do curral. "Patrão, estão dizendo na vila que o senhor anda visitando a casa da viúva." Falou, num tom cauteloso. "O povo é língua leve." Lucas respondeu sem raiva: "Deixe o povo falar. Eles não conhecem a história inteira. História que começa com pena, às vezes termina com saudade, patrão." Retrucou Zé Bento, ajeitando o chapéu e se afastando. À noite, Lucas foi outra vez até a casa dela. Não entrou, apenas ficou observando de longe. As luzes da lamparina iluminavam o rosto de Marina, que costurava sentada à mesa enquanto as crianças dormiam nos colchões de palha. A cena era simples, mas carregava uma beleza que ele nunca tinha visto. Aquela mulher que o mundo chamava de fraca era mais forte que qualquer homem que ele conhecia. No dia seguinte, o filho mais velho, Gabriel, viu Lucas deixando outro saco de mantimentos no terreiro e correu para contar à mãe. "Mãe, o moço do cavalo grande veio de novo." Marina olhou pela janela, mas ele já tinha sumido na estrada. Sorriu discretamente. "Então reze por ele, meu filho, que o anjo dele nunca se canse de andar." Os dias passaram e aquela ajuda silenciosa virou esperança. Marina já não olhava o céu com desespero.
mas com fé. E Lucas, do outro lado, descobria que o coração de um homem vale mais pelo que ele dá em segredo do que pelo que ele exibe em público. Naquele sertão onde a poeira cobria tudo, nascia ali um sentimento puro, discreto e impossível de esconder por muito tempo. Mas o destino ainda tinha provas a colocar no caminho deles, e a próxima viria com força, quando o cavalo de Lucas se ferisse e o obrigasse a pedir abrigo na casa da mulher que ele prometera proteger. Se gostou até aqui, deixe seu like, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo essas histórias da época, cheias de amor, coragem e reviravoltas que tocam o coração. O vento do sertão soprava quente naquele fim de tarde. O chão rachado parecia queimar sob o peso dos passos de Lucas, que vinha cavalgando devagar, o chapéu jogado para trás, o pensamento longe. Já fazia quase um mês desde a primeira vez que vira Marina, e desde então algo dentro dele não encontrava descanso. Naquela noite, decidiu parar na venda da vila. O lugar era simples, balcão de madeira, lamparina pendurada, o cheiro de fumo e cachaça no ar. Seu Louredo, o dono, limpava copos com um pano velho e falou: "Boa noite, Dr. Lucas. O senhor anda sumido. Dizem que tem andado para as bandas do córrego, visitando a viúva." Lucas não respondeu de imediato. Tomou um gole de café e apenas murmurou: "O povo fala demais." "É, mas dessa vez falam com respeito", respondeu o velho. "Aquela moça, Marina, sofreu mais que o bastante." Lucas levantou o olhar curioso. "O senhor conheceu o marido dela?" "Conheci sim. Joaquim Azevedo, homem bom, trabalhador, mas sem sorte. Vivia juntando tostão para registrar o pedaço de terra que o pai do senhor vendeu. Mas o destino pregou peça." Louredo fez uma pausa, tragando um cigarro. A carroça tombou na estrada velha. Ele voltava da cidade com os papéis na mão. Não teve tempo de entregar nada. Lucas sentiu o coração apertar. "E os papéis?" "Dizem que se perderam na enchente daquele ano." A mulher ficou só com o caderno de anotações e, mesmo assim, nunca reclamou de nada. Disse que preferia plantar o nome dele na terra do que ficar mendigando justiça. Aquelas palavras ficaram ecoando na cabeça de Lucas o resto da noite. Voltou para a fazenda, mas não conseguiu dormir. A imagem de Marina se misturava à lembrança de sua mãe, que morrera cedo, doente e esquecida pelos cuidados do pai. A dor da perda e a solidão tinham o mesmo gosto, ele sabia. Na manhã seguinte, decidiu ir até a casa dela novamente. O sol mal tinha subido quando chegou ao portão. Marina estava sentada num toco de madeira, costurando um pano rasgado. Ao ver Lucas, levantou-se, um pouco surpresa. "O senhor por aqui de novo?" "Não consegui ir embora sem falar com a senhora", respondeu ele, descendo do cavalo. "Pois entre. Aqui o café é fraco, mas o coração é limpo." Lucas sorriu, sentando-se num banco de madeira. O cheiro do café recém-passado se misturava ao da terra úmida. As crianças brincavam ao longe e, por um instante, o mundo parecia mais calmo. "Fiquei sabendo do seu marido", disse ele por fim. "Ouvi na venda que ele morreu voltando da cidade." Marina abaixou o olhar, a agulha tremendo entre os dedos. Foi uma noite chuvosa. Ele saiu para resolver o papel da terra. Eu pedi para esperar mais um dia, mas ele dizia que cada sol que nascia era uma chance de perder tudo. Voltou de madrugada. Ou melhor, não voltou. A carroça virou no barranco. Fez uma pausa, respirando fundo. Achei ele 3 dias depois, lá no riacho. O silêncio tomou conta. Lucas não soube o que dizer. Tudo o que quis fazer foi segurar a mão dela, mas se conteve. Deve ter sido difícil. "Ainda é", respondeu ela. "A saudade não acaba, só aprende a morar dentro da gente." Lucas olhou para fora, tentando disfarçar a emoção. "Sabe, dona Marina, eu também perdi minha mãe cedo. Era um menino ainda. Meu pai dizia que homem não chora. Mas até hoje, às vezes, parece que tem um nó aqui." Bateu no peito. "Um nó que nunca desata." Marina olhou para ele com um carinho que não precisava de palavras. "A dor ensina, moço.
Ensina a ver o mundo com os olhos do outro. Ela serviu o café e os dois ficaram ali, em silêncio. Um silêncio que dizia mais do que qualquer conversa. Lá fora, o vento levantava a poeira e o sol começava a cair atrás das árvores. Quando Lucas se levantou para ir embora, ela o acompanhou até o portão. "Obrigado pelo café", disse ele. "E eu, pelo ouvido. Faz tempo que ninguém me escuta." Ele montou no cavalo, mas antes de partir virou-se. "Dona Marina, o mundo foi injusto com a senhora, mas eu prometo que enquanto eu respirar, não vou deixar que tirem o que é seu." Ela sorriu triste. "O senhor não me deve promessa nenhuma. Só o fato de me tratar com respeito já vale mais do que muita coisa nesse sertão." Lucas partiu, levando consigo aquele olhar firme e doce que o acompanharia por muitos dias. Mas o destino, sempre cheio de ironias, ainda não tinha mostrado todas as cartas. Enquanto ele se afastava, o céu começou a fechar e o primeiro trovão ecoou ao longe. Era o prenúncio do que viria a seguir, a tempestade que mudaria tudo. A tempestade chegou como quem vem cobrar o que o céu devia há tempos. O vento arrastava galhos, o chão virou lama e a fazenda de Lucas parecia gemer sob a força da chuva. Ele tentava fechar o portão quando o trovão cortou o ar e o cavalo, assustado, empinou. Lucas caiu e o animal disparou em desespero, desaparecendo estrada afora. Molhado, sujo de barro e com o tornozelo torcido, ele tentou seguir a pé, mas a dor o fez mancar até o limite. A enxurrada aumentava e o sertão, tão seco dias antes, agora parecia querer afogar o mundo. Foi quando, entre relâmpagos, ele avistou a casinha simples de Marina, iluminada apenas por uma lamparina bruxuleante na varanda. Cambaleando, bateu à porta. Marina, assustada com o barulho, abriu, enrolada num xale. Ao ver o rosto dele, deu um passo para trás. "Seu Lucas, o que aconteceu?" "O cavalo se feriu na estrada." Ele tentou explicar, mas a dor falou mais alto. "Preciso de abrigo, só até a chuva parar." Sem pensar duas vezes, Marina o ajudou a entrar. "Sente-se, tá todo ensopado." Ela o fez sentar perto do fogo, tirou o chapéu dele e pegou uma toalha velha. Som da chuva batendo no telhado era o único que se ouvia. As crianças dormiam no quarto e a pequena sala parecia mais acolhedora do que nunca. "O senhor torceu o pé", disse ela, ajoelhada, examinando o tornozelo inchado. "Eu tenho umas ervas que ajudam." "Não precisa se incomodar, Dona Marina." Ele tentou sorrir. "Amanhã eu sigo o caminho." "Amanhã o senhor não põe nem o pé no chão", respondeu ela firme. "Vai ficar por aqui até melhorar." Lucas a observava em silêncio. As mãos dela eram firmes, mas suaves. O rosto, iluminado pela chama do fogo, mostrava traços que o tempo não conseguira apagar, nem a dor. "A senhora sempre cuida dos outros assim?" perguntou ele. "Cuido de quem precisa, e o senhor hoje precisa." Ela colocou um pano quente sobre o tornozelo dele e o cheiro das ervas encheu o ar. Por um momento, Lucas esqueceu o frio, a dor e até o motivo que o levara ali. Só conseguia olhar para aquela mulher que, mesmo com tão pouco, ainda tinha tanto para dar. O silêncio foi quebrado por um trovão mais forte. Marina levantou o rosto e fez o sinal da cruz. "Deus castiga o mundo para lembrar a gente de ter fé", murmurou. Lucas respondeu baixo. "Ou talvez para mostrar que ainda existe gente boa nele." Ela o olhou, surpresa com as palavras. E ali, entre relâmpagos e silêncio, nasceu algo que nenhum dos dois sabia explicar. A tempestade durou até o amanhecer. Quando o sol apareceu, o sertão parecia outro. O chão molhado brilhava como se tivesse sido lavado das tristezas. Marina abriu a janela e o cheiro de terra molhada invadiu a casa. "Fazia anos que não chovia assim", disse ela. A terra agradeceu. Lucas tentava se levantar, apoiando-se no batente da porta. "A senhora me salvou 2 vezes", disse sorrindo. "Da chuva e da solidão." Marina respondeu com um leve sorriso. "Solidão é como a seca, seu Lucas. A gente aprende a sobreviver nela.
Mas quando a chuva vem, o coração floresce de novo. Ele a olhou com ternura. E se essa chuva não for só do céu? Perguntou. Ela desviou o olhar fingindo não entender e voltou para o fogão. O senhor precisa comer. Ainda tem um pedaço de pão da noite passada. Lucas riu, sentando-se à mesa. O pão que a senhora divide vale mais que banquete de fazenda. Os dois comeram em silêncio. Lá fora, o vento soprava leve, levando embora os últimos vestígios da tempestade. E naquele instante, entre o cheiro do café e o canto dos passarinhos que voltavam ao campo, os dois perceberam, mesmo sem dizer nada, que o destino tinha amarrado seus caminhos de um jeito que nem a seca nem a chuva seriam capazes de desfazer. E você? Me diga uma coisa nos comentários. Será que você conseguiria viver naquela época? Ou será que é dessa época e lembra bem como era? Nos dias que se seguiram à tempestade, Lucas ficou hospedado na casa de Marina. O tornozelo ainda inchado o impedia de cavalgar e ela insistia que ele descansasse. O fazendeiro, acostumado à rotina de ordens e rigidez, se via pela primeira vez cercado por um tipo diferente de silêncio, o silêncio de um lar. As manhãs começavam com o cheiro do café fresco e o som das galinhas ciscando no terreiro. Marina levantava cedo, cuidava das crianças e depois ia até o poço buscar água. Lucas tentava ajudar, mas ela sempre o repreendia com um leve sorriso. O senhor precisa sarar primeiro. Homem machucado só atrapalha. Dizia, com aquele tom firme que não aceitava discussão. Mesmo assim, ele insistia em ficar por perto. Às vezes carregava lenha, outras consertava uma tranca solta ou apenas observava. Havia algo em Marina que o fascinava, uma mistura de força e delicadeza. Ela fazia tudo com cuidado, como se o mundo fosse uma coisa que ainda merecia ser tratada com ternura. Certa tarde, o sol batia forte e Marina estava no quintal, lavando roupa. Lucas, sentado à sombra, olhava o movimento simples das mãos dela, a forma como torcia o pano e deixava a água escorrer. A cada gesto, ele via mais do que uma mulher de luta. Via alguém que, mesmo ferida pela vida, ainda acreditava na beleza das pequenas coisas. Dona Marina, chamou ele sem pensar. A senhora nunca pensou em ir embora daqui? Recomeçar em outro lugar? Ela parou o que fazia, olhou para o horizonte e respondeu calma. E deixar para trás tudo o que eu vivi? O que enterrei aqui? O Joaquim, o amor, o suor, isso tudo faz parte da terra. Se eu for embora, é como se eu morresse também. Lucas abaixou o olhar. Entendeu naquele instante que o amor daquela mulher não era feito de palavras, mas de raízes. Às vezes, disse ele, para renascer é preciso soltar um pouco da dor. Marina sorriu sem ironia, mas com aquela sabedoria de quem já aprendeu a sobreviver. E o senhor, seu Lucas, já soltou a sua? A pergunta o pegou de surpresa. Ficou em silêncio, olhando para as mãos grossas e marcadas de calos. Acho que nunca soube como. Meu pai me ensinou a ser forte, mas esqueceu de me ensinar a ser feliz. Marina o observou por um momento, e depois voltou à bacia. A força sem paz é só mais uma forma de fraqueza, moço. As palavras dela ficaram ecoando na cabeça de Lucas pelo resto do dia. À noite, quando todos já dormiam, ele ficou na varanda olhando o céu. O vento soprava leve e o cheiro da terra molhada ainda pairava no ar. Pensou na vida que levava antes, nas festas, nas ordens do pai, nas terras que possuía e que agora pareciam não significar nada. Ali, naquela casa simples, ele tinha sentido algo que nunca encontrou nas fazendas douradas da família: paz. No dia seguinte, tentou se levantar sozinho. O tornozelo ainda doía, mas já não o impedia de andar. Foi até o quintal e encontrou Marina cuidando do cavalo ferido, o mesmo que o trouxera até ali. Ela passava unguento nas patas do animal, com delicadeza. Ele está quase bom, disse ela sorrindo sem levantar o rosto. Só faltava paciência. Lucas se aproximou devagar e respondeu: e paciência
A senhora tem de sobra. Marina o olhou, com os olhos brilhando sob o sol. A gente aprende. Quem vive de espera, vive de fé. Por um instante, ficaram em silêncio. O vento passou entre eles, levantando o cheiro do capim fresco. Lucas estendeu a mão, pegou o pano que ela usava e, num gesto espontâneo, tocou os dedos dela. Marina não recuou, mas também não disse nada. Apenas manteve o olhar firme, como quem entende o que está por trás de cada silêncio. Obrigado, disse ele por fim, por cuidar de mim. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Não, respondeu Lucas, baixando o tom. A senhora fez mais. Curou o que eu nem sabia que estava machucado. Ela desviou o olhar, tentando esconder o que sentia. O senhor fala bonito demais, seu Lucas. O mundo não costuma recompensar quem tem coração mole. Então que ele aprenda, respondeu ele sorrindo de leve, porque o meu não vai mais ser de pedra. Marina disfarçou o sorriso e continuou cuidando do cavalo, mas por dentro sentia o coração batendo mais rápido. Naquela tarde, quando o sol se pôs atrás das montanhas, Lucas e Marina ficaram lado a lado na varanda, sem precisar dizer uma palavra. O silêncio entre eles já dizia tudo. A chuva tinha passado, o céu voltara a ser azul, e aos poucos o amor começava a germinar, silencioso no coração dos dois. Mas o sertão é um lugar que não permite calmaria por muito tempo. Enquanto eles se descobriam, o destino mais uma vez preparava sua prova. A colheita vinha fraca, o dinheiro acabava, e uma nova tempestade, desta vez sem chuva, estava prestes a cair sobre eles. A tempestade tinha ido embora, mas deixara marcas. Parte da plantação de Marina foi arrancada pela enxurrada. As galinhas sumiram no lamaçal, o milharal tombou e a pequena horta, o sustento da casa, virou lama pura. Quando o sol voltou a nascer, ele não trouxe alívio, trouxe desespero. Marina, de pé no quintal, olhava o estrago, o vestido colado ao corpo pelo suor, as mãos sujas de terra. Foi tudo embora, meu Deus, murmurou, ajoelhando-se no chão, as lágrimas se misturando à lama. Lucas, ainda mancando, saiu até ela. Ficou parado, observando por alguns segundos, sem saber o que dizer. Nunca tinha visto tanta dor e tanta força no mesmo rosto. Ajoelhou ao lado dela e disse: "A senhora não está sozinha." Marina virou o rosto, os olhos marejados. "O senhor não entende. Era daqui que eu tirava o pão. Eu já passei fome antes, mas nunca com os filhos olhando." Lucas colocou a mão sobre o ombro dela, com cuidado. "A senhora me ensinou a ter fé. Agora é minha vez de lembrar disso. Para nós dois." Ela balançou a cabeça, tentando conter o choro. "Fé não enche panela, seu Lucas." Ele respirou fundo, olhou para o céu claro que parecia zombar da dor deles e respondeu com voz firme: Não enche, mas dá força para não desistir." Marina caiu em prantos e ele, sem pensar, a puxou para perto. Foi um abraço forte, humano, cheio de dor e alívio. O tempo pareceu parar. Era o encontro de duas almas cansadas. Uma que sempre lutou para sobreviver e outra que finalmente descobria o que era lutar por alguém. Depois de um tempo, Marina se afastou, limpando as lágrimas com o dorso da mão. "Me desculpe, é que às vezes a gente cansa de ser forte." Lucas levantou, ofereceu a mão para ela e disse: "Então deixa que hoje eu seguro o peso." Nos dias seguintes, ele trabalhou como nunca. Mesmo com o tornozelo ainda doendo, reconstruiu a cerca, plantou novas sementes, remendou o telhado. O suor escorria no rosto, misturado à poeira e à vontade de fazer aquela mulher sorrir outra vez. Marina tentava impedir. "O senhor já fez demais, seu Lucas. Não precisa disso." Ele respondia, sem parar o trabalho: "Preciso sim. Preciso devolver à terra o que a chuva levou." Aos poucos, ela começou a acreditar de novo. Passaram a trabalhar juntos, lado a lado. À noite sentavam na varanda, o som dos grilos embalando o silêncio entre eles. Um silêncio confortável, cheio de coisas que ainda não sabiam dizer. Mas a vida no sertão não tem piedade de quem é bom.
Enquanto Marina recuperava a esperança, a vila começava a falar. Os comentários vinham de todos os cantos. Dizem que o fazendeiro largou tudo por causa da viúva. Uma mulher sozinha não devia receber homem dentro de casa. Ela está encantando ele para ficar com as terras. As palavras começaram a chegar até os ouvidos de Lucas. Zé Bento tentou avisar. Patrão, o povo está com a língua afiada. Dizem que o senhor está esquecido do próprio nome. O povo fala porque tem tempo de sobra, respondeu Lucas. E o tempo deles não me interessa. Mas o pai dele, seu Antenor Dornelles, não deixou barato. Mandou uma carta dura. Lucas está manchando o nome da família. Essa mulher não é da nossa laia. Se continuar com isso, esqueça as terras, o dinheiro e o meu sobrenome. Quando Lucas leu, amassou o papel com raiva e jogou no fogo. Marina percebeu o semblante dele mudado. O que houve? Nada que já não esperasse, respondeu com um olhar firme. Só mais uma tentativa de me lembrar quem eu sou. E quem o senhor é? Perguntou ela com voz baixa. Lucas a olhou e respondeu sem hesitar. Sou o homem que quer ficar do seu lado. Ela ficou em silêncio, o coração acelerado. Tentou disfarçar, mas a emoção transbordou nos olhos. O senhor não sabe o peso disso, seu Lucas. O mundo é cruel com mulher que aceita ajuda demais. Então o mundo que aprenda com a senhora, disse ele. Porque eu não estou aqui por pena. Estou aqui porque encontrei o que nem sabia que buscava. Marina abaixou o olhar, tentando conter o tremor das mãos. O senhor fala de um jeito que dá medo. Medo de acreditar. Lucas se aproximou um passo. E se por um instante a senhora deixar de ter medo? O silêncio tomou conta. As lamparinas tremulavam com o vento e o coração dos dois batia no mesmo compasso. Marina respirou fundo, deu um passo à frente e apenas disse: então que Deus perdoe o que o coração da gente não consegue evitar. E ali, sob o luar do sertão, dois destinos que pareciam opostos se encontraram de vez. Era amor, nascido da dor e abençoado pela chuva. Mas o mundo ainda não tinha dado trégua. A cidade cochichava, o pai de Lucas tramava e uma nova reviravolta se aproximava. Uma que provaria até onde aquele amor era capaz de resistir. E diga uma coisa, essa moça merece justiça, não merece? Deixa nos comentários, justiça por Marina. A vida de Marina e Lucas começou a mudar depois da chuva. A colheita, ainda fraca, começou a brotar novamente. A terra, que parecia morta, dava sinais de renascimento. Só que, enquanto o campo se recuperava, o povoado começou a se envenenar com palavras. Em cidades pequenas, onde o tempo anda devagar, a língua das pessoas corre rápido. As conversas de balcão, de missa e de feira traziam sempre o mesmo nome: Marina Azevedo. Uma viúva recebendo um homem dentro de casa. Um fazendeiro largando a fazenda para ajudar mulher pobre. Tem coisa errada aí. As vozes sussurradas se espalhavam como praga. Cada palavra dita em segredo virava verdade na boca do outro. Marina fingia não ouvir. Continuava o trabalho de sempre, de cabeça erguida, mas por dentro o coração doía. Era como se o mundo a lembrasse todos os dias de que mulher sozinha não podia ser vista com bondade. Numa manhã, quando foi à venda buscar farinha, o burburinho parou assim que ela entrou. As mulheres cochicharam, os homens desviaram o olhar. Seu Louredo, o dono, tentou disfarçar o clima, mas Marina sentiu o peso no ar. Bom dia, dona Marina, disse ele meio constrangido. O feijão chegou, mas está caro. O preço da dignidade é mais alto, seu Louredo. E esse o povo paga com a língua, respondeu ela com firmeza. Saiu de lá sem abaixar a cabeça. Mas quando chegou em casa, as lágrimas desceram. As mãos tremiam enquanto ela mexia o caldo no fogão. Lucas percebeu o abatimento. O que aconteceu? Perguntou se aproximando. Nada que o senhor precise se preocupar. O povo fala, e a gente escuta calado. Respondeu sem encará-lo. Marina, me olhe. Ele pediu, num tom sereno, mas firme. Eu não ligo pro que dizem. Ela respirou fundo.
Eu sei, mas eu ligo, seu Lucas. Não por mim, mas pelos meus filhos. Eles vão crescer ouvindo que a mãe deles se vendeu por um saco de mantimentos e um olhar bondoso. Lucas se aproximou mais um passo. A senhora não deve explicação a ninguém. O que existe entre nós é verdade. E a verdade, mesmo que falem, não se apaga. Verdade não alimenta criança, moço, respondeu ela, amargurada. O mundo pesa diferente para a mulher. Ele segurou o rosto dela com delicadeza. Pois que pese em mim, então. Marina desviou o olhar, tentando conter as lágrimas. O senhor não entende o que é viver debaixo de julgamento. Todo gesto vira pecado, toda bondade vira desconfiança. Então vamos dar um motivo novo para falarem, disse ele num impulso. Que falem de amor, então. Ela recuou um passo. Amor não se enfrenta com palavra bonita, seu Lucas. Se enfrenta com coragem. E é o que eu mais tenho agora, respondeu ele com o olhar firme. Naquela noite, o pedido nos povoado inteiro ficou sabendo. Lucas Dornelles estava morando com a viúva do córrego. Foi o escândalo do mês. O padre comentou no sermão. As mulheres da igreja se entreolharam e até o juiz da vila comentou na calçada que falta de juízo é doença de moço rico. Quando a notícia chegou aos ouvidos de seu antenor, o pai de Lucas, a raiva foi tanta que o velho quase derrubou a mesa de jantar. Ele manchou o nome da família, gritou. Vai se arrepender amargando a pobreza que escolheu. No entanto, Lucas não se abalou. Pela primeira vez, ele não tinha medo do pai, do povo, nem do que viria. Só pensava em Marina. Dias depois, decidiu enfrentar o burburinho de frente. Levou-a até a feira do povoado, de cabeça erguida, caminhando lado a lado. Os olhares caíram sobre eles como pedras, mas nenhum dos dois desviou o passo. O senhor devia andar longe de mim, sussurrou Marina, tensa, enquanto caminhavam. Longe da senhora, eu já estive, respondeu ele. E foi o pior tempo da minha vida. Ela segurou o braço dele discretamente e os dois seguiram, com o som dos cochichos ecoando ao redor. De volta à casa, Marina desabou na cadeira. O senhor não devia se expor assim. Eu não estou me expondo, estou vivendo, disse ele. E se o povo quiser me julgar, que julgue. Eu sei o que é certo. Marina ficou em silêncio por um tempo, até que murmurou num tom baixo. O senhor é um homem bom, seu Lucas. Só que o mundo nem sempre perdoa os bons. Ele se aproximou, abaixou-se diante dela e segurou-lhe as mãos. Então que o mundo aprenda a perdoar, porque eu não volto atrás. Marina respirou fundo, o coração apertado. A força dele a comovia, mas também a assustava. Ela sabia que aquele amor ia custar caro, mas também sabia que, pela primeira vez em anos, alguém a olhava como mulher, e não como uma viúva com fardo. Naquela noite, quando o vento soprou forte e o luar iluminou a varanda, Lucas olhou para Marina e disse em voz baixa, se a vida é um tribunal, que me condenem, porque eu já encontrei minha sentença. E Marina, sem responder, encostou a cabeça no ombro dele. Os dois ficaram ali, ouvindo o silêncio da noite, o som distante dos grilos e o coração batendo mais rápido do que o vento. O sertão inteiro podia julgar, mas o amor deles, esse nem a língua mais afiada do povo seria capaz de apagar. E lá fora, em cada janela acesa, o povoado inteiro parecia assistir, calado, ao que ninguém podia entender. Um amor que nasceu da dor e floresceu mesmo debaixo do peso do julgamento. A poeira das semanas seguintes parecia mais pesada do que o comum. O povoado ainda cochichava, mas Lucas e Marina tinham aprendido a ignorar o barulho. Ele seguia, ajudando na lida, cuidando da plantação, consertando o que o tempo e a chuva haviam destruído. A convivência se tornara tão natural que até o silêncio entre os dois tinha gosto de paz. Mas um peso ainda rondava o coração de Lucas, o segredo da terra. Ele sabia que o marido de Marina, Joaquim Azevedo, havia feito um acordo com seu pai, seu antenor Dornelles, para comprar aquele pedaço de chão. Só que o documento nunca fora registrado.
O que o povo chamava de terreno de Marina era, no papel, parte da fazenda Dornelles. Lucas não contara nada a ela ainda. Temia que a verdade a ferisse mais do que o silêncio, mas aquela dívida não saía da cabeça. Cada vez que ele via Marina cuidando do milharal com as próprias mãos, sentia o peso do erro herdado. Certa tarde, quando o sol começava a descer e o céu se pintava de laranja, Lucas foi até o cartório da vila. Dona Sinhá Norberta, a viúva do antigo escrivão, ainda cuidava dos registros. Boa tarde, Dona Sinhá. Vim saber se encontrou mais alguma coisa sobre Joaquim Azevedo, disse ele tirando o chapéu. Ela ajustou os óculos, folheando os papéis amarelados. Achei um registro antigo. Tá aqui. Um termo de promessa de compra, com data e assinatura. O problema é que falta o carimbo da escritura. Sem isso, o documento não vale nada. Lucas pegou o papel, analisando cada linha. E se eu conseguisse a assinatura do vendedor? Dona Sinhá arqueou as sobrancelhas. O vendedor era seu pai, não era? Ele assentiu em silêncio. Então só há dois caminhos, moço. Ou seu pai confirma o trato, ou o juiz manda a mulher sair da terra. Lucas guardou o papel dobrado dentro do paletó e montou no cavalo. Voltou para a fazenda com o peito em chamas. Aquele pedaço de chão não era mais só uma questão de propriedade, era a linha que separava o certo do errado, a honra da vergonha. Chegando à casa, encontrou o pai na varanda, olhando o entardecer. Seu antenor, imponente como sempre, parecia esculpido em pedra. "O que foi agora, Lucas?" perguntou, sem desviar o olhar do horizonte. "O senhor sabe o que foi", respondeu o filho, tirando o papel do bolso e colocando sobre a mesa. "O senhor vendeu a terra a Joaquim Azevedo. Ele pagou o sinal. Tá tudo aqui." O velho franziu o senho. "Promessa não vale escritura. Aquele homem morreu antes de pagar o resto." O senhor não devolveu o dinheiro, não é?" Lucas rebateu. "E deixou a família dele plantada num terreno que na verdade já era deles por direito." Antenor respirou fundo, impaciente. "Você não entende como as coisas funcionam, menino. A lei é clara. Sem documento, a terra é de quem tem o carimbo." "E a consciência, pai?" Lucas encarou o velho com firmeza. "O senhor dorme tranquilo, sabendo que aquela mulher viveu anos achando que o marido garantiu o futuro dela?" Antenor virou o rosto. O silêncio que seguiu pesava mais do que qualquer palavra. "Eu fiz o que tinha de ser feito", respondeu por fim. "E você devia fazer o mesmo." Lucas abaixou a cabeça por um instante, mas logo ergueu o olhar. "O senhor pode continuar com as escrituras, mas eu não vou carregar essa culpa." Saiu dali sem esperar resposta. Montou o cavalo e cavalgou direto para a casa de Marina. Chegando lá, a encontrou no quintal com as mãos sujas de terra e o rosto cansado, mas sereno. "Seu Lucas?" perguntou, o que houve? Percebendo o semblante abatido dele. Ele respirou fundo, tirou o papel do bolso e estendeu para ela. "Isso aqui é o documento que o seu marido assinou antes de morrer. É a prova de que essa terra sempre foi sua." Marina pegou o papel com cuidado, como quem segura algo sagrado. "E o que isso quer dizer exatamente?" "Quer dizer que meu pai vendeu a terra, mas nunca registrou", respondeu ele. "E agora eu vou até a capital buscar o registro e regularizar tudo em seu nome." Ela ficou muda, o olhar perdido entre o alívio e o espanto. "O senhor faria isso? Por mim? Não é por pena, Marina. É por justiça", disse ele olhando nos olhos dela. "O que meu pai fez foi errado, e eu não quero ser o tipo de homem que se cala diante disso." Marina abaixou a cabeça, emocionada. "O senhor não me deve nada, seu Lucas. Já fez demais. Eu devo sim. Devo o respeito que tiraram de vocês." Ela sorriu, com os olhos marejados. "O senhor é diferente dos homens que conheci." "Não sou, não. Só estou tentando ser o homem que minha mãe queria que eu fosse", respondeu ele com a voz embargada. Os dois ficaram ali, frente a frente, com o sol se pondo atrás da colina. Um silêncio profundo os envolveu. O tipo de silêncio que só o amor verdadeiro consegue suportar. Naquela noite,
Lucas dormiu decidido. No dia seguinte, partiria para a cidade grande. Ia até o cartório central regularizar a terra em nome de Marina. Seria a última dívida entre eles. E talvez a primeira chance real de começar uma vida nova. Mas o sertão, como sempre, tinha seus próprios planos. A viagem traria mais do que justiça. Trazeria uma reviravolta que mudaria o rumo dos dois para sempre. E antes que essa parte da história venha à tona, já se inscreveu no canal? Porque vem muita história da época, cheia de emoção, amor e viradas que vão fazer você se arrepiar do começo ao fim. O dia da partida amanheceu claro, com um vento frio que lembrava notícia importante. Lucas prendeu a mala pequena na garupa do cavalo e conferiu pela 100ª vez o maço de papéis. A cópia da promessa de compra, a anotação do caderno de Joaquim e uma carta de próprio punho contando a situação ao juiz da capital. O coração batia como martelo de ferreiro. Na casa de madeira, Marina varria o terreiro como quem tenta varrer a inquietação. As crianças ainda dormiam. A lamparina apagava aos poucos. Quando Lucas surgiu no portão, ela parou a vassoura no ar e ficou só olhando. Havia no olhar dela um rio represado. Então é hoje, disse ela por fim. É hoje, respondeu ele com a voz mais serena do que sentia. Eu vou trazer o que falta. Carimbo, assinatura, o nome dessa terra no seu nome. Ela se aproximou devagar, segurando a barra do vestido. O sol deixava fios de luz nos cabelos de Marina, e Lucas pensou que, se dependesse dele, guardaria aquela imagem para sempre. E se a gente perder? Perguntou, sem drama, só coragem. A gente não vai perder. Ele tirou do bolso o papel já gasto. Se a lei for cega, a honra enxerga, e eu não volto sem lutar até o último fôlego. Marina respirou fundo, desviou os olhos e depois voltou a encará-lo. O senhor não deve nada à minha casa, Lucas. Foi a primeira vez que disse o nome dele sem formalidade. Mas sei que carrega isso como se fosse sua história também. É a minha história, ele retrucou, baixinho, desde o dia em que bati nesta porta. Ficaram um instante calados, ouvindo o canto de um quero-quero lá longe. Lucas tirou as luvas, aproximou-se da pia externa e lavou as mãos como quem se prepara para uma promessa. Quando voltou, trouxe no bolso uma fita de seda azul, simples, guardada desde o enterro da mãe. Minha mãe usava isso no cabelo quando os dias eram bons, disse, entregando a fita a Marina. Leva sorte. Deixa com você, para eu ter para onde voltar. Marina pegou a fita com cuidado, como quem recebe um voto de confiança. E o senhor leva o meu terço de romaria, respondeu, tirando do pescoço um rosário de madeira, escurecida. Meu Joaquim comprou comigo na última festa do padroeiro. Ele dizia que santo gosta de ver a gente teimando no bem. Lucas segurou o terço, sentiu o peso leve nas mãos e entendeu o tamanho do gesto. Guardou-o no bolso interno do paletó, junto dos papéis, como se encostasse fé na lei. Eu escrevo assim que chegar, prometeu. Cartas, se for preciso, todo dia. Não escreva todo dia, disse Marina, num sorriso que doía. Escreva quando tiver notícia boa. Palavra vazia só aumenta a aflição. Ele riu sem graça, vencido pela sabedoria dela. Tem mais uma coisa, disse Lucas, sério. Na sua ausência, se alguém vier mexer na casa, se vierem com palavra torta, mande recado para Zé Bento. Ele está do nosso lado. E eu já acertei com seu Louredo. O que faltar de mantimento ele anota no meu caderno. O povo vai falar mais. Ela avisou, sem tremor. Então que falem. Quando a verdade chegar, não vai sobrar voz. Marina respirou, firme. Aproximou-se mais um passo. Lucas sentiu o cheiro de sabão de cinza e terra molhada. Não foi beijo nem promessa exagerada. Foi a mão dela sobre a mão dele, o toque inteiro de quem confia. Vá, Lucas, disse, com brandura e comando ao mesmo tempo. E não demore mais que o necessário. A casa aguenta, meu coração não sei. Ele inclinou a testa até encostar na dela. O tempo suspenso, o mundo em silêncio.
Eu volto, falou simplesmente. Quando Lucas montou, o cavalo bateu as patas como se entendesse a pressa do dono. Zé, Bento surgiu do lado do galinheiro com uma trouxa de pano. Pro caminho, disse, entregando. Farinha, charque e um bilhete de amiga minha na estalagem do Val. Se chover, o senhor dorme lá. Lucas assentiu. O capataz mirou Marina de soslaio, respeitoso. Dona Marina, qualquer enrosco, mande o Gabriel me chamar. Eu resolvo com conversa. E se precisar, com cerca. Ela agradeceu com um aceno discreto. Lucas puxou as rédeas, mas antes de partir, virou o corpo na cela. Marina. Se vier a saudade, abre a janela na hora do pôr do sol. Dizem que o vento leva recado. Eu escuto. Ela sorriu por dentro, guardando aquela imagem para os dias longos. O galope ecoou pela estrada de chão, levando embora o vulto do homem que chegara àquela porta com uma ordem dura e agora ia embora com a mais doce das obrigações: fazer justiça. As horas seguintes foram de arrumação silenciosa. Marina remendou a cortina, varreu a varanda, pendurou a fita azul num prego da janela e, por instinto, escondeu o terço substituto no oratório. Um barbante com 3 nós improvisado. Quando o sol caiu, ela fez o que prometera. Abriu a janela, deixou o vento entrar e cochichou um pedido que só os santos entendem. Na estrada larga, Lucas pensava em cada palavra dela, em cada gesto. Parou no alto do morro e olhou para trás. A casinha ficou pequena, mas a certeza cresceu dentro dele como árvore antiga. Não ia aceitar meia-verdade, nem registro manco. Se o juiz fosse pedra, ele seria rio. Se a lei fosse lenta, ele seria teimosia. No primeiro pouso, à luz fraca da estalagem, Lucas tirou o terço do bolso, pousou sobre os papéis e escreveu a primeira carta. Poucas linhas, caligrafia firme, notícia simples. Cheguei bem. Amanhã entro no cartório. Carrego comigo sua coragem. Dobrada ao lado, a segunda carta que ele não enviou tinha só uma frase que não coubera na primeira. Deixei minha paz na sua varanda. Marina, naquela mesma hora, acendeu a lamparina, abriu o caderno de capa azul de Joaquim e, numa página nova, escreveu com letra caprichada: hoje Lucas partiu. Não levou só papel, levou minha esperança. O que a vida nos tomou, há de nos devolver, com assinatura, com chuva ou com amor. A noite fechou sobre o sertão, e enquanto a vila cochichava mais uma vez, 2 corações batendo longe um do outro, aprenderam a falar por dentro. O destino, atento, preparava a próxima volta. A espera, dura, longa, feita de cartas, prazos e uma notícia que, quando viesse, mudaria tudo. Partidas de dias seguintes pareciam mais longos do que o normal. Cada manhã nascia arrastada e cada tarde se estendia como se o sol se recusasse a ir embora. Marina fazia o que sabia fazer de melhor: cuidar da casa, dos filhos, da terra, mas o pensamento dela vivia longe, na estrada vermelha que levava à capital. O vento que batia na janela parecia trazer lembranças. Às vezes, ela se pegava conversando sozinha, lembrando do sorriso dele, da forma como ajeitava o chapéu antes de falar, das mãos firmes, que nunca prometeram nada que não pudessem cumprir. Gabriel, o filho mais velho, percebeu a falta. Mãe, o moço vai voltar? Perguntou uma noite enquanto ela costurava a luz do lampião. Marina parou por um instante, olhou o menino e respondeu tentando esconder o nó na garganta. Vai sim, filho. O que é certo demora, mas chega. As semanas se transformaram em meses. As cartas começaram a chegar. Poucas, mas cheias de sentimento. Na primeira, Lucas dizia que o juiz havia aceitado revisar o caso. Na segunda, contava que precisaria de mais tempo, pois havia resistência por parte de alguns advogados ligados ao pai dele. E na terceira, escreveu algo que fez o coração de Marina bater mais forte. Quando tudo terminar, quero plantar meu nome ao lado do seu, nesta mesma terra.
Ela leu aquelas palavras tantas vezes que o papel ficou gasto nas dobras. Dormia com ele perto, dentro do caderno de Joaquim, como se fosse um pedaço da alma de Lucas guardado ali. Mas o sertão, paciente e cruel, tinha seus próprios testes. A seca voltou. A plantação, ainda jovem, começou a amarelar. O poço baixou e o gado da vila vizinha começou a morrer. A comida ficou escassa e as crianças pediam mais do que a panela podia oferecer. Marina, que já conhecia a dor, sentiu o peso da saudade misturado à fome. O povoado, por sua vez, voltou a falar. O fazendeiro sumiu. A viúva ficou esperando o impossível. Homem da cidade não casa com mulher de roça. Mas Marina não respondia. Todo dia, ao pôr do sol, ela fazia o que prometera. Abria a janela, deixava o vento entrar e sussurrava o nome de Lucas. Até que, numa manhã cinzenta, o carteiro apareceu na estrada vindo a cavalo. "Dona Marina!" gritou ele de longe, levantando um envelope. "Tem carta para a senhora!" Ela correu, o coração disparado. As mãos tremiam enquanto abria o envelope. A letra era dele, firme e conhecida. Mas o conteúdo mudou tudo. "Marina, o processo andou. Mas o juiz pediu para ouvir meu pai. Ele veio até a cidade e lá aconteceu uma desgraça. Discutimos, ele passou mal e não resistiu. Eu tentei salvá-lo, juro que tentei, mas o velho morreu antes de assinar o documento. O advogado diz que agora preciso esperar o inventário. Estou preso aqui, sem poder sair até resolver tudo. Peço que tenha fé. Eu volto, nem que seja a pé." Marina sentou-se no chão, sem força. A morte de Antenor não era o que ela desejava, mas sabia o peso que isso teria sobre Lucas. Ele agora carregava o luto do pai, a culpa e a solidão da distância. Nos dias que se seguiram, ela continuou a cuidar da casa como sempre. Mas havia um silêncio novo. Um silêncio que nem o barulho dos grilos, nem o vento do sertão conseguiam preencher. O tempo passou devagar. Os meninos cresceram um pouco mais. A plantação resistiu ao pouco de chuva que veio e a vila, já acostumada a cochichar, começou a se calar. Marina se tornara exemplo de firmeza, mulher de fé, mulher de palavra. Até que, numa tarde de calor seco, ela ouviu o tropel de um cavalo na estrada. O coração acelerou, mas o que viu não foi Lucas. Era Zé Bento, o capataz fiel. Ele desceu do cavalo suado, o chapéu na mão. "Dona Marina", disse sem jeito. Chegou notícia lá da cidade. Marina gelou. Ele tá bem?" Zé Bento respirou fundo. "Tá vivo, sim, mas foi preso." A palavra caiu como pedra. "Preso? Como assim?" Acusaram ele de falsificar documento. Disseram que queria tomar a terra do próprio pai. O capataz abaixou os olhos. Mas quem conhece o moço sabe que isso é mentira. Marina levou a mão à boca, os olhos marejando. "Meu Deus do céu!" Zé Bento continuou. "Tão dizendo que foi o advogado do pai dele que armou tudo para ficar com parte das terras." O processo travou de vez. Ela sentou-se devagar, sentindo o chão fugir dos pés. O terço que Lucas levara estava com ele. E a fita azul, que agora balançava na janela, parecia pedir coragem. Naquela noite, Marina não dormiu. Ficou na varanda, olhando para o horizonte, o coração em pedaços. Mas dela, uma voz insistia. Ele vai voltar, nem que seja a pé. E assim, entre a fé e a dor, ela esperou. Esperou o dia em que a poeira da estrada se ergueria de novo, trazendo de volta o homem que chegara para despejá-la e que, sem perceber, tinha se tornado o dono do seu destino. Se você ama histórias emocionantes da época como essa, deixe nos comentários "Amo histórias da época", porque tem muita história assim, cheia de dor, amor e reviravolta, vindo por aí. O tempo passou, seco, duro, quase cruel. Um ano inteiro sem notícias certas. As cartas cessaram, os boatos cresceram, e o povoado já falava de Lucas como se fosse lembrança antiga. Mas Marina, teimosa como a raiz do mandacaru, não desistiu de esperar. A cada tarde,
Abria a janela, deixava o vento entrar e repetia o mesmo gesto de sempre, o olhar voltado para a estrada. Os filhos cresceram, as mãos dela se tornaram mais ásperas e a fé mais silenciosa, até que, numa manhã de céu acinzentado, um tropel distante rompeu o silêncio. Fraco no começo, como se viesse de um sonho. Depois, mais forte. Os cães começaram a latir. As galinhas se agitaram no terreiro. Marina saiu na varanda, o coração batendo descompassado. E lá estava, um homem magro, com o rosto queimado de sol, barba por fazer, roupa empoeirada. Os passos pesados denunciavam a longa viagem. Era Lucas. Ela levou a mão à boca, sem acreditar. Ele parou diante do portão, tirou o chapéu devagar e disse com a voz rouca: "Eu prometi que voltava." Marina correu até ele, sem pensar. O abraço foi demorado, verdadeiro. Choraram sem palavra, como quem entende que o amor não precisa de explicação. "Achei que o senhor..." Ela começou, mas ele interrompeu. "Morri por dentro, Marina. Mas o que me trouxe de volta foi o que ficou vivo em mim. Você." Ela segurou o rosto dele, notando o quanto o tempo o havia mudado. "O que aconteceu?" Lucas respirou fundo e respondeu: "Eu fiquei preso por meses. O advogado do meu pai falsificou documentos para me culpar. Queria as terras, o dinheiro, tudo. Mas um funcionário do cartório guardou cópias dos papéis antigos e esperou o momento certo para entregá-los. Ele tirou um envelope amassado do bolso. Aqui está o que restava. A escritura agora é sua, em nome de Marina Azevedo." Ela olhou os papéis sem entender direito e depois para ele. "Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Eu não fiz isso por culpa, Marina. Fiz porque a justiça que eu queria era ver você livre." Os olhos dela se encheram de lágrimas. "Livre? Para quê, Lucas? O mundo ainda é o mesmo, o povo ainda fala, o sol ainda queima." Ele deu um passo à frente. "Mas agora o chão é seu e eu quero ser parte dele, se a senhora quiser." Ela sorriu tímida. "Ainda me chama de senhora?" Ele riu, pela primeira vez em muito tempo. "Velho hábito, mas posso desaprender, se me deixar ficar." Marina se virou, olhou para casa, para o quintal, para o horizonte que agora parecia menos árido. "Ficar? Ficar para plantar, para colher, para recomeçar?" Respondeu ele, firme. "Eu não quero mais ser dono de fazenda, Marina. Quero ser dono da minha paz." Os dois se entreolharam e foi como se o tempo todo o sertão tivesse esperado por aquele instante. Gabriel, agora rapaz feito, saiu do celeiro e reconheceu o homem que tanto ouvira falar. "O senhor é o fazendeiro, não é? O que veio despejar a gente?" Lucas olhou para o jovem e respondeu com um sorriso leve. "Era. Hoje sou só um homem que aprendeu a ser pobre de terra e rico de verdade." O menino estendeu a mão e Lucas apertou com firmeza. Marina olhou a cena e sentiu algo dentro dela se curar de vez. Os dias seguintes foram de reconstrução. Lucas consertou o poço, plantou as primeiras mudas, ajudou na colheita. O povoado, aos poucos, foi esquecendo o falatório. Alguns ainda olhavam torto, mas outros, os mais velhos, os que entendem de destino, começaram a chamar aquele pedaço de chão de Sítio da Esperança. 1 ano depois, a chuva voltou. O campo floresceu de novo. E no alto da varanda, pendurada num prego de madeira, a fita azul, a mesma que ele deixara com ela, balançava no vento, ao lado de um terço novo, feito de sementes do próprio quintal. Naquela tarde, sentados lado a lado, Marina olhou para o horizonte e disse baixinho: "Joaquim era um homem bom. Acho que lá do céu ele entende." Lucas segurou a mão dela. "Ele entende, sim, e sabe que eu cheguei para cuidar do que ele começou." O sol se punha devagar, tingindo o céu de laranja. A terra, antes marcada pela seca e pela dor, agora respirava vida. E enquanto o vento soprava leve, os dois sabiam, sem precisar dizer, que aquele amor, nascido de uma injustiça, terminava com uma promessa. Onde antes havia perda, agora havia renascimento. O fazendeiro que um dia viera despejar uma viúva tinha encontrado nela o que nem a riqueza nem o poder podiam dar.
redenção. E naquela noite, sob as estrelas do sertão, o velho silêncio se encheu de risos. Era o som da paz voltando para casa. A notícia do retorno de Lucas correu a vila como em capim seco. Alguns torceram o nariz, outros fingiram que nunca haviam falado mal. O padre anunciou uma bênção das colheitas para o domingo, na pracinha em frente à igreja. Marina não queria alarde, mas Lucas insistiu que era hora de acertar as contas com o vento, não com o povo. Na manhã do domingo, as famílias chegaram de roupas simples, chapéus bem colocados, as senhoras trazendo bolos, os homens ajeitando bancos. No coreto, um sanfoneiro afinava o fole. O sino tocou. O sol fazia brilhar a poeira alta, como se o céu estivesse batendo palmas. Marina veio à praça com o vestido melhor que tinha, o cabelo preso por uma fita azul, a mesma de tempos atrás, e no pescoço um terço novo feito de sementes do quintal. Quando ela apareceu, o burburinho baixou. E quando Lucas se aproximou, de roupa limpa, barba feita, olhos firmes, o silêncio tomou conta. Padre Honório ergueu a mão e falou: "O sertão sofreu, a chuva tardou, a justiça mais ainda, mas hoje a gente agradece o que ficou de pé, a terra, a fé e a palavra dada." Ele fez a bênção breve. Depois, Lucas pediu licença. Subiu no degrau do coreto com um embrulho de couro na mão. "Eu vim aqui como Lucas, não como filho de Dornelles. Vim dizer o que a vida me ensinou na marra. Terra sem honra é lama, honra sem amor é pedra." Alguém tossiu, desconfiado. Ele continuou: "Muita coisa foi dita. Muita mentira correu solta. Hoje eu trago a única que me interessa, a verdade." Abriu o embrulho. Ali estavam a escritura em nome de Marina Azevedo e um envelope envelhecido lacrado com cera antiga. Lucas levantou o papel grosso da escritura para todos verem. "Está aqui. O que era dela voltou a ser dela. Não por favor meu, mas porque sempre foi." Um murmúrio de surpresa percorreu a praça. Dona Sinhá Norberta ergueu o queixo, orgulhosa. Zé Bento sorriu de canto, como quem vê um guri virando homem. Lucas então ergueu o envelope. "Este aqui me foi entregue por um funcionário do cartório depois que tudo se resolveu. Disse que tinha sido guardado no dia em que Joaquim Azevedo esteve na cidade pela última vez." Ele olhou para Marina. "Só pode ser aberto por você." A praça prendeu a respiração. Marina subiu devagar os 2 degraus. Pegou o envelope com mãos que tremiam mais de emoção do que de medo. Rompeu o lacre. Lá dentro, um papel dobrado, a caligrafia conhecida de quem amou. Ela leu em silêncio. Os olhos marejaram. Depois, ergueu o olhar para Lucas, sem conseguir falar de imediato. "O que diz?" perguntou ele baixinho. Marina respirou fundo e, ainda com a voz embargada, leu trechos para que todos ouvissem. "Marina, se a vida te pedir coragem, segue. Se um dia a terra faltar, insiste. Se um homem de mãos limpas cruzar o teu caminho, não luta contra o que Deus mandar. Se eu não voltar, não enterra teu coração comigo. A terra que comprei para nós é tua, e quem vier com bondade pode chamar de lar." Assinado Joaquim. O mundo ficou quieto. Era como se o próprio passado tivesse dado a bênção ao futuro. O julgamento do povoado, que durara meses, caiu por terra numa folha de papel. Lá no fundo da praça, alguém enxugou o rosto às pressas. Lucas engoliu seco. Ajoelhou. Não por costume, por gratidão. "Marina," a voz saiu firme. "Eu vim despejar a sua casa e acabei despejado do meu orgulho. Troquei meu sobrenome pela minha paz. Hoje, se você permitir, eu quero trocar meu destino pelo seu." Ele tirou do bolso a fita azul que ela usava. O gesto inverteu o costume. Em vez de um anel, ele estendeu a fita, a mesma que um dia deixou com ela para ter aonde voltar. "Casa comigo, não para te salvar. Você nunca precisou disso, mas para a gente partilhar o que a vida ainda tem. Seu nome no meu peito e o meu no teu quintal." Um mar de silêncio. Marina olhou a fita, olhou o homem à sua frente, olhou o céu comprido do sertão. E num gesto que ninguém esperava,
porque naquele tempo eram os homens que pediam. Ela também ajoelhou. Cumprimentou-o com o próprio rosário de sementes entre os dedos e respondeu com voz limpa: caso, mas caso com uma condição. Você leva o meu sobrenome. Quero que fique escrito para o mundo todo que homem de fazenda grande pode nascer de novo no terreiro de uma mulher. A praça explodiu num espanto bom. O padre abriu um sorriso de menino. As mulheres se entreolharam, algumas rindo, outras chorando. Os homens, sem saber se batiam palma ou tiravam o chapéu, fizeram os dois ao mesmo tempo. Lucas levantou devagar, emocionado. Então, a partir de hoje, eu sou Lucas Azevedo. E antes que alguém respirasse, ele completou a surpresa. O gesto que ninguém imaginava. E mais uma coisa, eu vendi a minha parte na fazenda do meu pai. Com o dinheiro, já paguei o projeto do canal de irrigação que vai atravessar o Vale Baixo, cortando 3 sítios pobres e chegando até aqui. Vai ter água de inverno a verão. Quem quiser plantar, planta. Quem quiser vender, vende. A terra de Marina é dela. A água é de todos. A praça virou mar. Gente, chorando de alívio, rindo de incredulidade, abraçando quem estava por perto. Seu Louredo gritou: viva! Zé Bento tirou o chapéu e o ergueu alto como se fosse bandeira. Dona Sinhá bateu palmas com força. Marina, atônita e feliz, apertou a fita azul entre os dedos e sussurrou: você deu de beber para quem tinha sede. Lucas respondeu com um olhar molhado: foi você quem me ensinou a sede certa. O padre, sem liturgia preparada para aquilo, improvisou: se o céu assinou, quem sou eu para negar? E fez ali mesmo a bênção de noivado, diante do povo inteiro, que um dia apontou o dedo e agora estendia as mãos. A sanfona começou a tocar, meio tímida no começo, depois decidida, embalando risos e passos desajeitados. No coreto, alguém amarrou a fita azul no corrimão. Marina prendeu outra no chapéu de Lucas, um anel que cabia no sertão inteiro. Não houve luxo, nem fogos. Houve algo maior, um homem que deixou o sobrenome para ganhar um lar, uma mulher que trocou o luto por caminho, e um povoado que pela primeira vez aprendeu que justiça e amor dão colheita quando a água é repartida. Ao cair da tarde, quando o sol dourou a praça e o vento trouxe o cheiro do futuro, Lucas tocou o terço de sementes no pescoço dela e disse baixinho, para que só os dois ouvissem: hoje o mundo nos devolveu o que nos tomou, o direito de seguir juntos. E Marina, com um sorriso que não coube no rosto, respondeu: e de quebra devolveu água à terra. O resto a gente planta. A reviravolta estava feita. O pedido aceito. O nome escolhido. Faltava apenas o último capítulo, o desfecho que fecharia a roda, como o primeiro aguaceiro fecha a poeira da estrada. Os meses seguintes foram generosos. O canal de irrigação funcionou. As plantações voltaram a crescer. E o povoado, que antes vivia de promessas e desconfianças, agora florescia com fartura. O sítio da Esperança, como passou a ser chamado, virou exemplo de justiça e união. Marina e Lucas, agora casados, viviam com simplicidade. A casa tinha o chão de barro batido, mas o ar era leve, cheio de riso e cheiro de café fresco. As crianças corriam pelo terreiro e o velho poço, antes seco, agora refletia o céu. Certa tarde, sentados na varanda, os dois observavam o pôr do sol. O vento soprava quente, balançando a fita azul amarrada no beiral. Lucas, de chapéu no colo, olhou para Marina e disse: engraçado, eu vim para tirar o que era seu e acabei encontrando o que era meu. Ela sorriu de canto, mexendo no terço de sementes. E o que era seu, moço? O sentido da vida, respondeu ele sem pensar muito. A gente passa a juventude correndo atrás de riqueza e nome e esquece que nada disso compra paz. Aqui eu encontrei o que nem dinheiro, nem lei, nem fazenda podiam me dar. Um lugar para chamar de alma. Marina pousou a mão sobre a dele. A vida é assim mesmo. Às vezes, a gente precisa perder tudo para entender o que sempre teve. Um silêncio doce se espalhou entre eles.
o som dos grilos, o cheiro da terra, o cantar distante de um vaqueiro. O sertão, antes palco de dor, agora era testemunha de recomeço. Naquele instante, um cavaleiro despontou na estrada. Era Zé Bento, trazendo um envelope do cartório. "Trouxe o que faltava, patrão", disse ele, entregando o papel. Lucas abriu, leu em silêncio e sorriu. "É o registro do canal, tá tudo oficializado." Marina o olhou com ternura. "Então agora o povo tem água para viver?" "Tem sim", respondeu ele. "A justiça que começou com a sua terra agora corre pelo vale inteiro." Zé Bento montou de novo e foi embora, deixando a poeira subir devagar. Marina encostou a cabeça no ombro de Lucas. "Ele vai contar essa história por aí, sabia?" "Que contem", disse ele sorrindo. "Que contem para lembrar que até o sertão mais seco pode florescer quando a bondade tem coragem." O sol descia, pintando o céu de laranja e ouro. As cigarras cantavam alto, como se anunciassem um novo tempo. Marina olhou o horizonte e murmurou: "Sabe o que é bonito nisso tudo, Lucas?" "O quê?" "É que a gente começou essa história com uma ordem de despejo e terminou com um lar." Ele sorriu, segurando firme a mão dela. "O destino é um vaqueiro teimoso, Marina. Pode até nos derrubar, mas no fim, ele sempre leva a gente para o curral certo." E ficaram ali, lado a lado, até o último fio de luz desaparecer. A fita azul balançava no vento como lembrança de que o amor, quando nasce de dor e coragem, nunca se perde, só se transforma em eternidade. E assim terminou a história do fazendeiro que chegou para despejar uma viúva e acabou sendo salvo por ela. Uma história de justiça, de amor e de recomeço, daquelas que o tempo não apaga, porque foram escritas com o coração. Agora me conta, o que você achou dessa história? Deixa sua opinião nos comentários, deixa aquele like para fortalecer e se inscreve no canal, porque estamos com a metade bater 100 mil inscritos. E eu quero você comigo nessa conquista. Compartilhe essa história com quem acredita que a vida sempre dá uma segunda chance. E clica na próxima história, porque tem mais emoção da época te esperando. Nos vemos lá.